da morte, questão desse impacto, né, que acontece, cada pessoa ela vai reagir de uma forma, né? Sim, sim. O ser humano ele é individual, ele é um indivíduo, tem a sua individuação e cada um reage de uma maneira à morte. Mas assim, antes de entrar nessa questão do sofrimento humano na morte, tem uma ideia da sabedoria judaica que eu acho profunda, acho interessante, acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Salomão, que é um grande rei da história judaica, da história do povo hebreu, da história dos reis de Israel, ele escreve um livro chamado Eclesiastes, e lá ele faz uma afirmativa muito interessante. Ele diz que a sabedoria está em estar presente em uma casa onde há luto. Interessante. A sabedoria em estar presente em uma casa onde há luto. Mas em que sentido você vai ter alegria, ter sabedoria em uma casa onde há luto? Porque é na morte que as reflexões acontecem. Sim. É na morte que a gente começa a pensar em como estamos vivendo. É na morte que nós fazemos considerações sobre a eternidade. É na morte que, por exemplo, quando alguém morre que está conectado a mim, eu recebo inúmeras perguntas sobre eternidade, sobre os motivos pelos quais as pessoas morrem, sobre destino, céu, inferno. Essas questões vêm à tona. Então, a morte, na sabedoria judaica, ela traz reflexão. Ela traz esse pensar. E tem uma filósofa brasileira, ela fala que a morte é um instante de vida. E ela defende essa ideia no sentido de que, nesse momento, nós podemos refletir. Nesse momento, nós podemos pensar. Nesse momento, nós fazemos autoanálise. Nesse momento, a gente pode conversar sobre muita coisa, né? Então, a morte como um instante de vida, eu acho que é bom as pessoas ouvirem isso. Quem já passou pela experiência de perder alguém, né, que ainda está refletindo sobre isso, ou se você estiver em uma casa onde há luto, as reflexões vão acontecer. Então, a sabedoria existe também na morte, no luto, nessa finitude humana. Então, é interessante pensar sobre isso. Você pensando dessa forma, você pode chegar à conclusão que, é lógico, ninguém acha bom a morte de algum ente querido. Sim. Mas também você pode refletir que aquela morte pode salvar a vida de muitas pessoas que ficaram vivos. Porque ele vai, querer ou não, ele vai fazer uma reflexão. Ele vai se dar conta, eu acredito. Ele vai se dar conta que a vida é finita. Isso. Que talvez ele pode encarar um problema de uma forma diferente. Talvez ele pode tratar alguém da tua família de uma forma diferente, de acordo com essa reflexão que ele foi provocado, que foi imposta